E não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas de trabalho e até nos ministérios, né? Tudo que a gente faz acontece através de projetos, né? Através de obras. Na área de projetos tem um documento que chama Termo de Abertura do Projeto. E a gente vê que lá no Velho Testamento, né, se eu não me engano, foi Neemias que foi lá e pediu uma autorização para reconstruir os muros. E aí ele recebeu uma carta chancelada, né, para poder começar a erguer os muros novamente. E aí ninguém podia mexer com ele, porque ele estava empoderado com aquele termo de abertura, né? Então a gente vê que nosso Deus ele trabalha por projetos, né, por obras. E nessa toada, né, nessa tocada de projetos, é muito importante a gente saber gerir o nosso próprio tempo, né? O tempo das equipes, o tempo das pessoas que estão envolvidas no ministério. Amém? Então tem aqui um breve versículo, né? Felipe, o noivo, hoje eu vou usar bastante você, porque você tem motivos para gerir bem o seu tempo, né? A gente fala que quando você marca a data do casamento, tudo acontece. Tudo acontece, né? Tudo acontece, tem que acontecer no prazo. Pode ler pra gente? Todo tempo, vivendo com sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andar, como honestos, remindo o tempo, porque os dias. E eu escolhi esse remindo o tempo, porque esse remindo aí, no sentido de você fazer o melhor proveito, no sentido de você resgatar o seu tempo, né? De você dar atenção, de você essa palavra no grego tem o sentido de comprar, né? Comprar por um valor precioso. Alguém já sentiu a sensação de que o tempo está passando mais rápido? Interessante isso, né? Interessante isso. Por que vocês acham que o tempo está passando mais rápido? É, é isso mesmo. Então, essa sobrecarga de atividades que a gente tem, o excesso de informação, hoje você consegue ter instantaneamente, você sabe que caiu um míssil, que Israel jogou um míssil no Irã. Antigamente, você ia saber dessa notícia 2 dias depois. Então, essa quantidade de informação, ela estressa a gente, ela tira um pouco essa percepção, né, ela aumenta essa percepção de que o tempo está passando mais rápido. Se você vai para uma chácara, para uma fazenda, para algum lugar onde você se desconecta, você começa a ter a percepção de que o tempo não passa, né? A gente foi agora para Parnaíba, no Piauí. Lá o sol nasce 5 da manhã e a gente ficou assim desconectado, né? Assim, a gente falava, olhava um para o outro, o dia não passa, né? Porque você não tem esse tanto de informação, essa correria. Outra coisa também é que tem a ver com os marcos temporais, tem a ver com as etapas da vida. Quando você é mais jovem, você tem, assim, os marcos temporais muito bem definidos. Então, assim, aprendi a andar de bicicleta, tirei a carteira, primeira namorada, faculdade, vestibular. Então, você tem muitos marcos. E depois que você passa, chega numa certa idade, é aquela coisa atuada, é cuidar da família, cuidar da saúde, estudar e trabalhar. Você não tem mais muitos marcos para você superar. Então, principalmente depois da pandemia, aqueles 2 anos, assim, 2020, 2021, você pode lembrar aí, se os dias não eram todos iguais. A gente fica até com dificuldade de lembrar o que aconteceu naquela época, porque você não tem marcos temporais. Porque você não podia viajar, você não podia, né, sair. Então, era assim, aquela coisa, um dia atrás do outro, todos os dias iguais. A gente fica até com dificuldade de lembrar o que aconteceu ali. Então, mas a gente tem uma profecia também, né? Na Bíblia fala que os dias serão abreviados pelo amor dos justos. Então, tem um lado escatológico dessa sensação aí. Assim como a Bíblia também prevê que o conhecimento se multiplicará muitíssimo, né? Deus fala lá, o conhecimento se multiplicará muitíssimo. E a gente veio estudando aqui sobre internet, sobre inteligência artificial e hoje sobre gestão do tempo. E é interessante essa questão, né? O tempo, ele é inexorável. Os filósofos gostam muito dessa palavra, né? Quem gosta de filosofia, que quer dizer aquilo que não pode ser detido, não pode ser impedido de forma alguma. Então não tem retorno. Aqui eu coloquei, né? O tempo não volta atrás, não passa troco, não adianta você perder tempo, você não vai ter troco. É diferente do dinheiro, né? Que se você aplicar aqui muito dinheiro, ou se você der a mais, né? Você vai receber um troco, vai ficar com saldo. Com o tempo isso não acontece. E o nosso tempo ele é limitado.
né? Nós recebemos um sopro, não é um sopro qualquer, né? Um sopro de vida. Ele durava mais antigamente, né? Nos tempos de Noé, dava uns 800 anos, né? Mas aí Deus teve que diminuir isso aí, porque estava dando muita confusão, né? Então, encurtou aí para 90, 80. Bom, uma coisa interessante sobre o tempo, a gestão do tempo, me permitam brincar com a semântica da expressão, é que ela não existe. Não existe gestão do tempo. A gente não consegue colocar o tempo numa cacimba e ir dosando de acordo com o que a gente precisa. Imagina, Felipe, marcou a data do casamento, aconteceu um imprevisto, você vai lá e coloca mais tempo. Não é possível. A gente não consegue gerenciar o tempo, de fato, na prática. A única coisa que a gente consegue gerenciar são as nossas prioridades, a nossa energia e o nosso foco. Então, não existe a gestão do tempo. E gerenciar nossas prioridades... Opa, o que eu fiz aqui, gente? Calma aí. Gerir nossas prioridades está muito relacionado com a noção de propósito. Aquele negócio que o pessoal... Tem algum mineiro aqui? Tem? Mineiro conhece essa expressão. Oncotô procorrô. Questão de propósito, saber para onde você vai, onde você está e para onde você vai. Isso nos remete muito à questão do autoconhecimento, né? De buscar se conhecer melhor. E a gente vive num tempo onde você tem muita gente querendo falar sobre autoconhecimento, né? E o autoconhecimento mesmo, ele vem da palavra de Deus. A gente tem que buscar se conhecer primeiro. O primeiro diagnóstico, quem deu foi Deus, né? Depois vem qualquer outro tipo de diagnóstico. Então, a gente vê muita gente falando sobre autoconhecimento, coaching, não sei o quê, e é psiquiatra, psicólogo, não sei o quê, que você tem que se conhecer. E aí uma perspectiva, né? Uma perspectiva terrena, né? Sobre alcançar objetivos, alcançar metas, cumprir as metas e tal. Mas ninguém fala o que você não quer ouvir, né? O diagnóstico principal, você é pecador, ponto. Você já está errado. Você precisa de remissão. Você precisa reconhecer que você é falho. Então, essa questão do autoconhecimento, o melhor lugar para você procurar é na palavra de Deus, né? A gente saber, eu falo na classe de dons que se Jesus veio pessoalmente ensinasse a igreja, concedeu o seu Espírito que habita em cada um de nós, concedeu dons espirituais para a edificação da igreja. Então, meus irmãos, a gente faz parte de um mistério muito maior, né? A gente faz parte de um mistério muito maior. Então, eu falo na classe de dons que não existe outro lugar para você estar que não seja numa igreja, que não seja no corpo de Cristo. Por essa lógica, né? Uma lógica bem tranquila, né? Se Deus te inseriu no plano, nesse plano de Deus, fazendo parte do corpo, tendo dons, né? Onde Jesus é a cabeça, você é o corpo. Você tem essa incumbência de edificar o corpo, você não tem outro lugar para você estar, a não ser numa igreja, a não ser no corpo de Cristo, né? Então, essa noção de propósito, ela vai de autoconhecimento, de propósito, ela é fundamental para a gente poder priorizar o que é importante na nossa vida, né? O que é importante no nosso dia a dia, né? Uma outra coisa importante é a gente discernir importante de urgente. Muitas vezes a gente fala assim, não, isso aqui é importante, mas pode esperar. Outras coisas não são tão importantes, mas não pode esperar. Então, essa distinção entre o que é importante, dentro conhecendo esse propósito do seu ministério, esse propósito de vida, importante é algo que você vai fazer que vai te levar para esse objetivo, que vai te deixar mais perto desse objetivo, né? Igual aqui, vou pegar o exemplo do noivo. Marcou a data do casamento. Então, você tem uma série de coisas que são importantes e que são urgentes, né? Escolher o local é importante, te leva para o mais próximo do teu objetivo, né? Escolher o vestido, escolher os padrinhos, então são uma série de atividades aí que são importantes. No dia do casamento, você pode ter uma urgência, consertar o pneu do carro. Não é importante, mas surgiu aquela urgência ali. A urgência é aquilo que pode acontecer se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo, não vai te levar para próximo do seu objetivo, mas alguma coisa que você não deseja, alguma coisa desejada pode acontecer, né? Ou pode atrapalhar você a cumprir esse objetivo. E nosso dia a dia é cheio de urgência, né? Cheio de apagar incêndio, é um tal de apagar incêndio, né? Você já ouviu esse termo?
Contar com os imprevistos. É a única certeza que você vai ter que os imprevistos vão acontecer. Mas é importante a gente, na hora de planejar, ter esse discernimento do que é urgente e do que é importante. Tem aqui decidiram o que fazer primeiro. Meus irmãos, perdão. Eu sabia que estava esquecendo de alguma coisa. Tem aqui todo o material para vocês acompanharem, até com mais coisas do que está projetado aqui. Então, esse é um discernimento que a gente precisa ter, né, sobre importância e urgência. Tem uma frase aqui do ex-presidente Eisenhower, presidente americano, que ele fala assim: o que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Na definição de prioridades. Eu vou mostrar aqui para vocês até uma matriz, chama Matriz de Eisenhower. Ele concebeu esse conceito lá atrás para ajudar você a decidir, né, o que você precisa fazer primeiro. Energia e foco. Então a gente falou sobre prioridades e agora outra coisa que a gente pode gerenciar, nossa energia e nosso foco. Como é que a gente pode gerenciar a nossa energia? O que vocês acham disso? Dormir cedo, se alimentar bem, atividade física, tomar sol. Tem várias atividades, beber água, né? Tem várias coisas que impactam a nossa energia, né? Se você vai almoçar lá na casa do Josafá, num sábado, enche o bucho de feijoada, né? Você vai passar a tarde igual uma jiboia, né? Não tem atividade aquela tarde, né? Comer comida pesada, né? Então, tem várias atividades que a gente pode fazer para gerenciar essa energia, né? Às vezes cortar certos alimentos, tem pessoas que têm intolerância a alguns alimentos, e fazer atividades. Outra coisa também é fazer a gestão do foco. Esse é o mais difícil de todos, né? Nos dias de hoje, você conseguir manter o seu foco numa atividade. Porque a gente tem vários ladrões de tempo, né? Coisas fora de lugar. Às vezes você está saindo, cadê a chave do carro? Cadê o documento do carro? Cadê a identidade? Coisas fora de lugar. Interrupções indesejadas. O que mais? Verificação excessiva do celular. Procrastinação já é tipo uma coisa padrão, né? O que vocês têm alguma experiência com procrastinação? Tem. Uhum. Aí vai adiando até o dia que ferve, vai deixando para a última hora. Mas tem gente que tem mania de procrastinar, mania mesmo. Deixa para a última hora, no último minuto, mandar o imposto de renda. É no dia 30, 11h59 a pessoa está enviando. Né? Não. É. Eu falo que assim, a gente precisa aprender a ouvir a procrastinação. Ouvir, assim, entender que relação é essa, o que você está evitando, né? Porque você está procrastinando, tem algum motivo por trás disso. Muitos problemas de falta de tempo vêm de falta de foco. Melhorar isso é parte da verdadeira gestão do tempo. Eliminar distrações, mantendo o foco no que é realmente importante. É interessante a gente falar aqui sobre contextos. Assim como a gente falou na aula de IA, sobre contextos, né, a capacidade de descrever contextos, perceba que isso também está relacionado à nossa realidade, assim, a realidade ao ato de existir. A gente existe tramitando entre contextos, atuando entre contextos. Então você tem o seu contexto, familiar, você tem o seu contexto profissão, trabalho, faculdade, EBD, igreja, ministério. Você imagina que são vários contextos onde a sua mente precisa estar em momentos diferentes, atuando ali naquelas situações. E a nossa mente, ela não lidar com isso muito bem. Muitas vezes você está aqui na sala pensando na cerca que você tem que trocar, que você tem que mandar consertar. Pensando em coisas que você deixou de fazer em determinados contextos. Pensando na aula que vai dar no sábado, pensando naquela situação de família. Então, nossa mente não lidar muito bem com isso. E essas coisas vão gerando ansiedade quando você vai acumulando essas coisas na sua cabeça, né, todas essas tarefas, desses muitos contextos, e aí começa a dar estafa, estresse, né, porque você começa a se cobrar e ser cobrado pelas pessoas, né? Muitas vezes você está indo bem no trabalho, aí você acha que não está dando tempo para a família. Ou você está dando muito tempo para a família e acha que não está dando tempo para o trabalho. A gente acaba entrando nessas neuras, né? Por causa dessa dificuldade que a gente tem em atuar
em guardar essas tarefas na cabeça só. E aí eu vou mostrar para vocês um método aqui que é justamente voltado para isso, para você esvaziar a mente, tá? Para você tirar essas tarefas, essa quantidade de demandas que tem na cabeça e passar isso para um sistema organizado. Métodos para a gestão do tempo. Tá? Então, o primeiro método é esse aqui, ó. Se chama GTD, chama abreviação de Getting Things Done. É você coletar, refletir e fazer. Isso aqui é um método já criado tem mais de 20 anos. Eu aplico no meu dia a dia. Então, eu sou um anotador. Então, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, por exemplo. Tive uma ideia, vai lá e anota. Tem alguma coisa te preocupando, vai lá e anota. Descarrega. Você está sempre descarregando nesse aplicativo. Não necessariamente precisa ser um aplicativo. Pode ser um bloco de notas, pode ser uma agenda. O importante é você tirar aquele pensamento da sua mente. Então, tá com esse pensamento aí. Sabe que tem que trocar o óleo do carro. Vai lá e anota. Trocar o óleo do carro. Outra situação. Comprar o paletó do noivo lá. Anota. À medida que você vai esvaziando a sua mente, colocando tudo, anotando tudo, você já começa a sentir uma liberdade assim, na mente. Né? Você começa a ter a mente mais livre para ter ideias, para estudar, para fazer outras coisas, porque você começa a usar o termo aqui, desopilar. Né? Você vai desopilando a mente. Então, o primeiro pilar desse método é capturar. Então, pega tudo que está na sua mente, descarrega em algum lugar. Depois que você descarregou, aí você vai processar. O que é isso? Você vai olhar para cada item desse e falar assim, consigo fazer agora? Consigo. Se consegue fazer em menos de 15 minutos, 5 minutos, faz. Se não, planeja. Coloca o dia que você vai fazer. Ou, isso aqui é uma coisa que tem mais de uma tarefa. Então, isso vira um projeto. Você vai ter que desmembrar isso em tarefas menores. O outro passo é você organizar. Organizar em categorias, ou seja, você atribuir essas tarefas aos seus respectivos contextos. Então, se eu tenho uma coisa que eu estou pensando aqui, poxa, eu preciso fazer uma apostila e tal, não. O contexto disso aqui é EBD. Então, EBD é uma coisa que eu vou resolver no sábado, por exemplo. Vou resolver na sexta-feira ou no sábado, e aí domingo vai estar pronto. Aí é uma situação do carro. Vou resolver também no sábado. Geralmente a gente usa o sábado muito para resolver problema, né? Consertar, pintar a cerca. Então você vai resolver tudo no sábado, né? Mas é interessante você organizar essas coisas por contexto. Tem coisas, por exemplo, que não adianta você estar na sua casa pensando naquilo. Você só vai resolver quando você chegar lá. Você só vai resolver quando chegar no trabalho. Então, se você está na sua casa lá e você anotou, ó, tem que resolver isso aqui, são assuntos de trabalho. Você associou isso ao contexto trabalho. Então, chegou no seu trabalho, você abre aquela lista de coisas que você anotou para aquilo ali. E aí você começa a resolver ali. Exatamente. Algumas pessoas têm mais facilidade de fazer, outras menos de fazer. Por isso que eu vou apresentar aqui mais de um método, tá? Esse método aqui, ele é para quem gosta mesmo, para quem tem facilidade de essa capacidade mais analítica, assim, de seguir um passo a passo, né, de planejar e tal. É o perfil mais metódico. E aí uma vez que você captura, você tem esse hábito de anotar, você tem esse hábito de discernir, de refletir sobre aquilo, né? Quando que eu vou fazer? Se eu vou fazer agora, se eu vou fazer depois, se eu vou delegar. Às vezes você não é a pessoa mais apropriada para fazer. Às vezes você vai delegar isso para alguém. Então isso acontece também nesse processo de processar e refletir e organizar por categorias. E aí você tem o processo, você tem esse quarto pilar que é a revisão. Então vamos supor, uma vez por semana você senta e revisa tudo que você anotou, né? Tudo que é relativo àqueles respectivos contextos, e aí você vai reprocessando tudo de novo, né? Reprogramando. E é interessante porque mesmo que, igual a irmã falou, sempre vai ter imprevisto. De fato, sempre vai ter imprevisto, mas você sempre vai saber para onde voltar, porque está anotado. Então você vai encaixando os imprevistos e vai sempre trazendo aqui o que já estava anotado. Demanda. Então por isso, você tem que tirar um dia na semana, por exemplo. Eu faço na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu faço a revisão para planejar a semana seguinte. Então, aí nessa questão de fazer à noite, a gente volta aqui, ó, na energia. Será que a noite é o melhor horário para fazer, né? Pronto, então é o seu horário nobre. Então tá certo. Então você faz no horário nobre.
Cada um vai ter um horário nobre, um relógio biológico diferente, uma hora que funciona melhor, outra hora que funciona, né? Tá com mais energia de manhã, tem gente com mais energia à noite. Outro método para gestão do tempo, deixa eu voltar aqui, aqui, eu falei do GTD, né? Falei bem rapidamente do GTD. Outro método bem interessante aqui, aí, por exemplo, você pode usar o GTD para fazer essa parte de planejamento, de descarregar a sua mente. E na hora de executar, você pode usar o Pomodoro. É bem conhecido dos estudantes isso aqui, né? Você tem até um reloginho em formato de tomate, né? Você para 25, você estuda 25 minutos, ou dedica para aquela atividade 25 minutos, para 5. Aí depois de 5 minutos, volta mais 25 minutos, para mais 5, né? E aí a cada ciclo de 4 paradas dessa, você para 25 minutos. É bem interessante esse método para quem tem dificuldade de manter o foco, né? Tem pessoas que são mais dispersas, né? Tem mais dificuldade de manter a atenção. Vocês já ouviram falar do Pomodoro? Não? Nunca ouviu falar? Tem até um reloginho que você compra em formato de tomate. E aí você puxa, né? E ele vai marcar os 25 minutos do ciclo do Pomodoro. Tem online, tem aplicativo também. Basta você dar um Google assim, Pomodoro. Técnica Pomodoro. A técnica Kanban, bem interessante também. Isso aqui a gente usa, né, no trabalho o tempo todo, que é o quê? Você dispor nesses quadros assim, ó, o que você tem a fazer, o que está fazendo e o que está concluído. À medida que você vai concluindo, você vai arrastando, né, para concluído e vai administrando essas tarefas de um quadro para outro. Isso aí foi derivado da Toyota, né, da linha de produção japonesa. Josafá conhece bem isso aí. E por último, tem esse método aqui do Ivy Lee. Esse é um método bem interessante. Eu também uso. Junto do meu GTD, esse aqui eu acabo tendo que usar ele também. E é o método mais simples esse aqui. Consiste no seguinte: no fim do dia, escreva 6 tarefas mais importantes do dia seguinte, que você vai fazer no dia seguinte, em ordem de prioridade. Execute a primeira até terminar, depois a segunda, vai para a próxima na sequência até terminar. Esse método aqui, ele é o mais simples, é muito antigo, é do século XVIII. Tem uma historinha, se você pesquisar depois, esse cara, o Ivy Lee, ele foi chamado numa indústria naval para treinar os executivos, né? Eles queriam aumentar a produtividade. E aí ele sentou que o dono da empresa lá, o chefão, né, falou: "O que eu preciso para aumentar a produtividade com meus executivos?" E ele falou: "Me dá 15 minutos com cada um. E quanto eu vou te pagar?" Ele falou: "Não se preocupe. Depois de 3 meses, se tiver resultado, você me manda um cheque com o valor que você achar que eu mereço." Assim diz a história. E aí ele diz que ele sentou com cada executivo. Depois de 3 meses, o dono da empresa mandou um cheque de $25.000 para ele. A preço de hoje seria $400.000, uma coisa assim. De tão eficiente que foi esse método na época para esses executivos que precisavam melhorar a gestão do tempo. Então, é bem simples, anotou no papel, 6 coisas para fazer amanhã. Por que 6? Porque é um número, não é nem grande nem pequeno, né? Dá para você não vai conseguir, você já não vai conseguir executar. Então, 6 coisas para executar no dia seguinte. Começa a primeira, vai até o final, depois a segunda, até o final, e assim sucessivamente. Até aqui, tranquilo? Dúvidas? O que vocês já tinham ouvido falar desse... Não? Cada um com seu cada qual, né? É a questão do multiprocessamento, né? Os análogos dos métodos, faça a última coisa que então, se você sempre faz a última coisa, Então, mas aí tem uma... eu acho que tem uma pegadinha aí, porque se você recebeu uma ordem anterior e não concluiu ainda, de alguém de uma patente maior, você tá ferrado, né? ruídos na comunicação. Mas aí, realmente, você tem que fazer o contexto. Você viu a ordem. Ou seja, nas entrelinhas, faz agora. Missão dada, missão cumprida. Bom, falando um pouquinho sobre ferramentas. Tem uma ferramenta bem interessante, gratuita. Eu separei só ferramentas gratuitas, tá? Uma dessas ferramentas chama Trello. Já ouviram falar? Já, né? Trello todo mundo já ouviu falar. Então é uma ferramenta interessante. Tem lá o Kanban também para você usar. Você pode criar listas de tarefas. A agenda do Google, acho que todo mundo tem agenda. Uma assim, é essencial trabalhar com agenda. Não tem como você viver sem agenda, né? Então, usar a agenda do Google. Todoist também é uma ferramenta do Google. Ali você consegue criar as tarefas
e consegue fazer essa separação por contextos também, por grupos, né? Você pode criar os contextos. E você tem, por último, que eu separei o Notion, é uma ferramenta mais moderna, alguém conhece? Felipe conhece o Notion, e o Obsidian, que eu mostrei aquele na última aula sobre IA, que ele é um editor Markdown, mas ele tem várias funções, tem como você criar tarefas ali dentro também. Alguém vai falar alguma coisa? Perfeito. E você tendo mais clareza, né? Porque uma vez que você tem as coisas anotadas e você já priorizou, você tem até mais clareza para submeter isso em oração. Eu vi esse vídeo, sim. Ele viralizou, se eu não me engano, foi na pandemia que ele viralizou. Era um médico falando sobre o poder da oração. Era um testemunho que ele estava dando sobre o poder da oração e os estudos que estavam sendo feitos sobre oração. Bem interessante. Bom, para a gente finalizar, a gente está perto de finalizar aqui. Vamos fazer dá tempo da gente fazer um exercício? 8h45, a gente tem 15 minutos aí para fazer um exercício. Vocês pegam então uma folha de papel e vamos tirar da cabeça o que está preocupando. Tudo que está na sua cabeça de tarefa que você sabe que tem que fazer, mas está só na sua cabeça, não está anotado em lugar nenhum. O que você tem que fazer em algum momento está na sua cabeça. O que está na sua cabeça aí que você não anotou? Agora, o dia que você vai fazer, aí já parte para o segundo processo, que é de organizar. É processar e organizar. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser no sábado. Pode ser em mais de um dia. O próximo exercício é você tentar entender quais são os seus contextos. Como você pode classificar essas atividades, organizar elas em contextos, em categorias. Então, por exemplo, Josafá tem um contexto, tem uma categoria que são as atividades do colegiado. Está num contexto separado. Né? Tem outro contexto, atividades que são do Ministério de Música. Então, quando você está no colegiado, não adianta você pensar nas coisas do Ministério de Música. Né? Tem que ter o tempo dedicado para aquele momento. E uma coisa interessante sobre os contextos é que você também pode criar contextos para organizar as coisas. Então, por exemplo, se você é um líder de ministério, e aí você pode criar um contexto que é uma reunião semanal ou mensal ou trimestral para você checar as atividades, né? Então, como a gente vive, a gente tem esse entrelaçamento entre os contextos, né? Nós vemos um sistema, né? É um sistema repleto desses contextos. Quando você insere um novo contexto, isso já muda tudo. Já, por exemplo, você incluiu no seu contexto um novo hobby. A partir de amanhã, vou fazer jiu-jitsu. Então, você incluiu um novo hobby, um novo contexto na sua vida. Aí você já vai ter que passar a treinar, você vai ter que comprar kimono, né? Você vai ter que mudar sua alimentação. Então, você inseriu um novo contexto no seu sistema de contextos. Né? Ou você decidiu fazer uma aula de violão. Algum tempo atrás, eu decidi fazer aula de violão, tive que adaptar meus contextos expulsaram a aula de violão. Né? Não deu certo, tive que suspender. Foi igual, né? Expulsou. Expulsou. O contexto da aula de violão foi expulso dos meus contextos. Pois é. Então você tinha um contexto na sua vida que era estudar xadrez, treinar xadrez, participar de campeonatos. Aí você inventou de casar, já era. Esquece, aceita. Aceita que dói menos. Você criou outro contexto, mais alinhado com o seu propósito de vida. Né? Os filhos, né? Gente, xadrez é excelente, previne Alzheimer. Uma atividade excelente para a mente. Mas o exemplo do Felipe é interessante. Mas perceba que você trouxe um contexto completamente alinhado com o seu propósito. Né? O propósito de varão, cristão. Né? Em algum momento tem que casar, construir família. Né? Então você tá com esse contexto. A Márcia fica rindo. Eu não sei de que você está rindo. Casar é bom, Márcia. Eu mesmo gostei muito. Amadureci muito depois que casei. A gente amadurece. Muita gente tem problema com casamento porque tem dificuldade, né? Em ceder, quer ver vida de solteiro. Né? Principalmente quem não está afirmado na palavra, né? Não vive o casamento segundo os propósitos de Deus, né? Segundo os valores. Aí você quer viver a vida de casado e de solteiro ao mesmo tempo. Aí não dá certo. Cara, é o que a gente vê aí. Opa. Aham. Aham. Cara, eu chamo de diário de bordo, um quadro branco assim, cheio de post-it por área. Mas a gestão é que aqui a gente, a questão da gestão de contingência. É o batoca, bota o planejamento, joga o planejamento todo por terra, foi fazer uma cirurgia
2019, cirurgia deveria demorar 5 dias entre a cirurgia e a recuperação. Chegou a falar assim, limite, por ritmo longo, ficamos 3 meses no hospital. Nossa, Mas, quebrou todo o planejamento. aí, quando chegou no ano novo, no dia primeiro, deu um isolado, ninguém pode não vejo. E depois, sabe o que foi? Foi depois que, na hora que tinha que ficar de jeito, aí entra urgência. E assim, tinham pessoas que queriam, por se fosse, poder botar em posição de coloca, mas depois, quando você volta, você olha para aquilo aqui, você sabe que você não fez. Aí você vai ter que isso aqui já morreu, né? Negociar. Você descansa bem, você fala assim, está tudo anotado lá, tudo lá em algum canto, mas é a vantagem. Contingência, eu sei que tudo que eu preciso fazer não resolver, mas Até para você decidir o que não fazer, né? O que não fazer. Todo mundo conseguiu pensar nos seus contextos? Aqui, ó. E você criar categorias para você listar. Então eu dei o exemplo aqui dos ministérios, né? Onde aqui tem irmãos que participam de mais de um ministério. E fora a vida secular, né? Todo mundo descarregou a mente? Já sentiu um alívio, assim? Né? Já tô... Olha, até que não é tanta coisa assim, né? Tá ao alcance. Exatamente. Não lembro o que que é. Anota. Aí, se eu não fizer isso, eu não durmo. Eu sou desse jeito também. ele chegava para a gente e falava assim, vocês todos são gerentes do projeto. Eu tinha gerente do projeto. Gente, ele falava assim, imagina o seguinte, vocês estão, né, ali para poder resolver o dia. Então, aí começa a sair aqui, outra daqui, outra de lá, e alguém grita assim, tem uma tartaruga aqui, uma não, tubarão, passou uma pessoa, se organizar, administrar contingência. Depois eu fiquei pensando. E coisas que a gente não vai, porque não seria possível, não foi, não deu, conseguiu. E não deixar de um projeto não concluído e aquilo se tornar isso não dar certo. Né? Então, ele falava também nesse sentido, entendeu? De falar que ele vai passar por você, você não vai comparar, você fica no campo de todo, entendeu? Mas também não é taruga. Vamos tentar administrar nosso meio evangélico, meio cristão, fez algo que não deu errado. Não significa que você tendo uma nova oportunidade, aquilo agora, às vezes o contexto mudou, a experiência mudou. E às vezes o que pode acontecer? A gente desistir de algo que está sendo colocado por Deus em nossas mãos, porque a gente se apega a algo que ficou no passado. Perfeito. Tem tudo a ver com o nosso slide de finalização aqui, ó. Alguém pode ler pra gente? Nos lembra do Provérbios 16:3. Cumprir ao Senhor as suas seus desígnios serão sobre uma gestão de tempos e ferramentas. Adivinhar nossas prioridades e artes 3:1 nos recorda. Tudo tem o seu e há tempo para todos. Busque servir os tempos de Deus na sua vida, usando nossa. Amém. Então, na nossa Bíblia, tem vários versículos que fazem referência ao tempo. Eu coloquei alguns aí na apostila. Aqui no slide não dá para a gente colocar tudo, né? Mas vocês viram que na apostila tem mais coisas, tem mais versículos. Sempre, cada tema encerra com um versículo. Então, é isso. Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Testemunho? Quem o tempo está correndo aí, vai passar a usar o GTD ou Pomodoro, o Trello. Tem muitos, tem vários. O Todoist é bem legal, é bem simples, que é do Google. Eu gostei bastante quando eu usei o Todoist. Todoist porque eu procurei, a vantagem dele é porque você vai usar ele tanto no computador como no celular. Então, se você estiver na rua ou antes de dormir, se você quiser anotar alguma coisa, você anota no Todoist. Já cria as notinhas lá, ele é bem simplesinho mesmo, um aplicativo de tudo, o que fazer. Então, eu recomendo bastante esse Todoist, bem simples. Todoist, gratuito.
Você instala o aplicativo e onde você estiver, você pode anotar, descarregar sua mente. Evernote também. Evernote é bem... Essas ferramentas, elas evoluíram. O Obsidian, Notion, eles vieram para concorrer com o Evernote, né? Evernote tem mais tempo de estrada. Então, o Evernote já tem muito tempo, tem mais de 10 anos o Evernote. Também não me adaptei com o Evernote. É isso, irmãos. Mais do que isso, seria a gente pegar as anotações de vocês agora e colocar numa ferramenta. Aí vocês fazem como dever de casa. Passar para o Todoist